Ok, então a gente vai começar aqui em respeito a vocês que chegaram aqui. Na medida que as pessoas forem entrando, a gente vai falando com elas, tá bom? Então, assim, primeiro, boa tarde, tá? Então, é muito um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. E a gente vai, nesse nosso encontro, um encontro bem rápido, a gente vai apresentar aqui algumas questões da nossa mentoria para personal trainers, né? Falar um pouquinho sobre os bastidores da evolução de um personal trainer. E esse aqui é o nosso Master Personal Evolution, a turma 2.0. A primeira turma, o Luiz que está aqui, ele já conhece já. Então a primeira turma, graças a Deus, ela foi um sucesso, onde essa mentoria que ela promete ser um transformador de carreiras, né? A ideia da gente é justamente fazer isso, que os meus mentorandos eles estejam num processo de evolução da carreira profissional, onde você consiga linkar e, na verdade, juntar esse abismo entre o que se fala na teoria e o que se aborda na prática clínica, para que a gente consiga dar resultados de forma mais direcionada, mais rápida possível para o nosso aluno, para que a gente conquiste algumas coisas que nós, enquanto personal trainers, a gente tem como dor, que é, por exemplo, o reconhecimento profissional, a fidelização dos nossos alunos, a entrega, o retorno financeiro, claro, obviamente, a gente não vai ser hipócrita com isso, porque é isso que a gente busca também, para que as coisas aconteçam. Então, para quem não me conhece, gente, eu vou me apresentar de forma muito rápida. Eu sou o professor Ted Barros, tá? Sou como vocês, graduado em Educação Física. Tenho algumas especializações, entre elas a Fisiologia do Exercício, o treinamento desportivo, a nutrição esportiva, duas especializações internacionais, que é o Exercise Medicine, pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, e o Human Movement Science, pelo Brooksfield Institute. E hoje, atualmente, eu estou quase terminando, né, o meu mestrado em tecnologia em saúde aqui pela Escola Baiana de Medicina aqui em Salvador. Entre isso, eu sou professor universitário da parte de pós-graduação e graduação e coordenador também de um instituto de pós-graduação. Sou personal trainer, então isso faz tenho mais de quase 25 anos de experiência como personal trainer, e que isso, na verdade, vai ser uma grande característica, porque a gente vai linkar o que acontece na teoria, no campo da teoria, que muita gente tem essa dificuldade, com a prática aplicada. Então, a minha prática clínica, ela vem de quase 25 anos, além de consultoria online em 15 países atualmente. E também participo do grupo de pesquisa que é o METS, que é um grupo de pesquisa em doenças metabólicas, exercício físico e tecnologia de saúde, daqui da Escola Baiana de Medicina e Saúde, aqui em Salvador, no qual também tenho vários artigos publicados, tanto pela temática de emagrecimento, quanto na parte de biomecânica envolvida nesse processo. Então, o que é que isso tudo quer dizer, gente? Que essa mentoria, ela vai ser uma compilação desses quase 25 anos de experiência, quase 25 anos de prática clínica, onde a gente tem a gente vai linkar todos esses aspectos entre o que mostra a prescrição direcionada do exercício para que você consiga dar realmente uns resultados direcionados para o teu aluno e não ficar de fato na dúvida sobre o que fazer ou na dúvida vai fazer o básico, como a gente sempre fala, né? Eu falei recentemente que o básico, ele não pode ser um motivo de nós nos orgulharmos. Ah, não, faz o básico que funciona. Não, o básico, ele, como o nome já diz, é a base. Todo profissional de educação física, ele deveria saber a base. O que a gente tem que fazer é o direcionado específico. Então, quais são os desafios hoje do personal trainer? O desafio do personal trainer hoje é simplesmente linkar isso, ter esses conhecimentos técnicos e não técnicos aplicados para o teu aluno, para que você consiga valorizar a tua carreira, você consiga exponenciar a tua carreira. Hoje, quais são as dores do personal trainer? São todas essas que a gente já falou, mas que perpassa por um conhecimento técnico, um conhecimento de habilidades não técnicas que são necessárias para isso.
Então, o que é que seria essa mentoria Master Personal Evolution? Ela vai ser uma mentoria, pessoal, com a profundidade de uma pós-graduação. Então, a ideia é essa, a ideia é que vocês saiam dessa mentoria com um universo muito mais expandido do que os demais personal trainers ou profissionais de educação física que eles estão espalhados por aí. Então, ela foi desenvolvida para evoluir a tua carreira profissional, como o nome já diz, o Master Personal Evolution. Então, ela promete ser uma formação completa para vocês, tá? Com conteúdos que vocês não conseguiram aprender na faculdade. Por quê? Porque a nossa formação em educação física, ela é uma formação generalista. Os cursos da área de saúde são cursos generalistas e que depois que você se forma, você tende a buscar uma especialização em alguma característica. Então, essa mentoria, ela tem a ideia de te transformar num especialista em personal trainer, só que diferente de um formato de especialização ou de um curso, a mentoria, na verdade, ela é uma construção de carreira, onde a gente vai apontando todas as questões para que você tenha inclusive o suporte para isso. Então, diferente de uma aula onde eu falo e vocês só me escutam, a mentoria, na verdade, a gente vai construir esse processo junto. Vocês vão trazer questões, problemas, e eu vou buscar questões, problemas dos alunos de vocês para a gente conseguir entregar essa situação. Então, para te transformar realmente em outro nível de profissional. Essa foto aqui eu costumo falar muito sobre isso, né? Quem você quer ser, personal? Então, você quer ser um sniper, ou seja, aquele cara que ele simplesmente com uma única bala, ele alveja o alvo, né? Ele vai acertar o alvo de forma precisa, ou aquele cara que vai sair atirando para tudo quanto é lado esperando pegar algum. Você vai gastar um monte de bala, você vai desperdiçar energia e talvez você não acerte nada. Então a ideia é que a gente construa a nossa carreira de se transformar num atirador de elite, num sniper, ou seja, que todas as diretrizes de treino, todas as diretrizes de intervenção, elas sejam realmente direcionadas para você. Então, para que você consiga direcionar o teu trabalho, você consiga dar de fato sistematização ao processo sem estar no achismo. E eu te garanto uma coisa, depois, o que você vai aprender nessa mentoria, 95% dos profissionais de educação física, eles não sabem disso, eles não sabem fazer. Então, para quem é essa mentoria? Então, para o professor de educação física que entende que o caminho para o sucesso profissional, ele é fazer a coisa com excelência. Então, você que quer assumir um lugar de respeito, entrega no mercado de trabalho, e com isso você ter o retorno financeiro e profissional que você busca. Então, essa vai ser a nossa missão e a nossa visão. Eu vou transformar vocês em atiradores de elite da área de personal training. Mas isso se expande também para a academia, não se expande somente para o personal trainer, porque vocês vão aprender que as medidas validativas, as diretrizes de treino, os mecanismos de acompanhamento, de mensuração, eles vão se aplicar totalmente, não só a personal trainer, porque muita gente fala assim: ah, professor, direcionar trabalho, saber quantos exercícios você vai fazer, qual é o exercício, fazer uma avaliação mais minuciosa, só cabe para o personal. E eu vou mostrar para vocês que não. A gente consegue fazer avaliações, a gente consegue fazer diretrizes de treino, a gente consegue estar munido com várias características de direcionamento, não só na parte de personal training, a gente pode fazer em outras características também. E como é que essa mentoria ela vai funcionar, gente? A gente vai ter aulas online. Essas aulas online, elas vão ser online e ao vivo, tá? Mas elas ficarão gravadas caso você não consiga assistir, ou então sempre que você queira é, revisar esses conteúdos. Então, professor, essas aulas vão acontecer às quartas-feiras e aos sábados. Então, quarta-feira à noite e aos sábados pela tarde, alternado. Depois a gente vai mostrar o calendário para vocês. Mas o que acontece? Se vocês não conseguirem assistir a aula ao vivo, não se preocupe, porque essa aula ela vai ficar gravada. Então, para vocês assistirem, revisar os conteúdos, relembrar, enfim, todas essas coisas. E
como é que essas aulas vão ficar disponíveis? Vocês, enquanto meus mentorandos, vão estar numa comunidade privada. Nessa comunidade, a gente vai juntar todos vocês, vocês estão lá, junto inclusive com os mentorandos da minha primeira turma, onde a gente vai ter um grupo de discussão, onde a gente vai ter disponibilização de artigos científicos, onde a gente vai ter suporte para tirar dúvidas. Então, a todo momento, professor, eu tenho um aluno aqui que ele está com esse problema aqui, ele está sentindo lombalgia, ele está com escoliose, ele tem diabetes, ele apresentou tal problema, olha só a execução desse meu aluno, como é que eu posso consertar? Então, a gente vai analisar tudo isso. Então, os exemplos da prática clínica de vocês eles vão estar o tempo todo sendo linkados nesse suporte da nossa comunidade. Então a gente vai ter estudo de caso com os próprios alunos de vocês, mentorandos, vai ter livros, vai ter apps, programas que serão disponibilizados para a prática clínica de vocês. E tem um detalhe, galera, que isso aí é um suporte vitalício, tá? Então, o que é isso? Você entrou para a mentoria, você pagou por essa mentoria, então você não sai mais dela. Então, a galera da primeira turma, então, ele pode continuar, ele vai assistir de novo a mais aulas dessa mentoria, que vão ter novos conteúdos, que vão ter todas as coisas. Só que vocês não saem mais dela, porque o suporte tira dúvidas, conteúdos, eles são vitalícios, tá? Então eles vão ser postados na comunidade MPE para você continuar sempre evoluindo. As dúvidas, os meus mentorandos particulares de anos atrás, eles continuam sendo os meus mentorandos. E eles continuam aprendendo e evoluindo juntos. E tem um detalhe, gente, que o que eu me orgulho muito disso é que todos os meus mentorandos, 100% dos meus mentorandos, eles me dão feedback de que a carreira deles está outra coisa depois dessa mentoria. Que eles aprenderam a dar direcionamento de trabalho, eles aprenderam a se posicionar no mercado de trabalho, eles aprenderam a explicar para os alunos, aprenderam como fazer, como mensurar, como prescrever para o aluno dele de forma direcionada e mostrou isso para os alunos dele. Então, isso é o mais importante porque isso é o que vai converter em resultado. Então, se eu tenho resultados para os meus alunos, se eu dou direcionamento, se eu mostro para eles que eu tenho condições e que eu tenho suporte, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho todas as condições propícias para entregar e me tornar uma autoridade no processo. Então, o meu aluno ele vai começar a me valorizar em cima daquilo. Então, atender e ter valorização profissional em cima disso. Então, o que é que a gente vai aprender, pessoal? Então, a gente vai distribuir através de módulos, tá? Então, esses módulos, eles vão ser o seguinte. Vão passar de avaliação física, então como avaliar para você conseguir dar resultados aos teus alunos, ou seja, além daquela avaliação convencional de tirar dobras cutâneas, de tirar as medidas, e tal, que ela é importante, claro, mas ela é só comparativa, a gente vai aprender a o que fazer com os achados da nossa avaliação. Então, como achar, o que eu vou achar vai determinar, por exemplo, o que é que eu vou prescrever para o meu aluno, quais são os exercícios que eu vou priorizar, quais são os exercícios que eu vou contraindicar, pelo menos naquele momento. Lembra que a gente falou, a gente sempre fala que não existe exercício errado, existem pessoas que são contraindicadas para aquele exercício? Então é mais ou menos isso. É dessa forma que a gente vai pensar nessas características. Então, desde o processo da avaliação até a prescrição, a periodização, que todo mundo fala, professor, esse negócio é tão difícil periodizar. Então, vocês vão aprender a periodizar, vocês vão aprender a distribuir os exercícios, o perfil de volume, de intensidade, de densidade, escolha de exercícios, escolha de métodos de treino, o que é que vocês vão fazer a depender das diferentes fases dos alunos de vocês, seja ele da promoção de saúde, seja ele para estética, seja ele para patologias ortopédicas, seja ele para grupos especiais. Vocês vão aprender como fazer essa periodização para os alunos de vocês. Inclusive, até entregar para ele e mostrar o quanto isso não é solto, o quanto isso é realmente muito amarrado, baseado nos princípios do treinamento desportivo. Outra coisa que a gente vai ter aqui seria a prescrição de exercício voltado para o emagrecimento. Então, eu vi na caixinha de perguntas ali que vocês tinham muito disso, né? Queriam muito emagrecimento. Então, o emagrecimento, como a gente conhece da forma convencional,
que a gente aprendeu, ele está totalmente equivocado e ultrapassado. Então, hoje a gente entende o emagrecimento como uma reprogramação metabólica. E como é que a gente faz para fazer essa reprogramação metabólica? Então, essa coisa de falar, não, porque eu vou causar hipertrofia que aumenta o metabolismo. A gente já sabe que 1 quilo de massa muscular, ele gera míseras quilocalorias, que não vai repercutir em nada no gasto energético total. Mas espera aí, professor, como é que então meu aluno vai emagrecer? O teu aluno ele emagrece através de uma perspectiva de reprogramação do metabolismo. E a gente faz isso, o papel do exercício físico, ele tem um empenho muito grande sobre isso. E a gente precisa saber como mensurar isso, como quantificar, como distribuir isso, quais são as valências, perfil de intensidade, de volume, métodos e estratégias que a gente consegue fazer isso para poder dar essa reprogramação metabólica e conseguir fazer com que o teu aluno emagreça aí apresente resultados e ele se mantenha fiel a você. Hipertrofia também, os mecanismos fisiológicos e biomecânicos que emergem a hipertrofia, tanto inclusive do aspecto regional e não uniforme. Então, prescrição para determinados grupos e populações, como mulheres, idosos, aqueles que têm patologias ortopédicas, e o uso também da tecnologia e marketing aplicada ao fitness. Olha a nossa programação aqui, gente. Nossa primeira aula ela está marcada para o dia 14/6, que seria um sábado. Então, essa aula aqui, geralmente, ela vai ter uma duração de 2 horas, tá? Então, ela vai começar às 16 horas e ir até às 18, mas a gente sempre estende porque a turma tem as dúvidas, tem a construção, como eu falei com vocês, que é uma construção de um processo e não simplesmente eu falo, falo, falo e vocês só respondem. Então a gente tem aqui o módulo 1, que seria a parte da avaliação, o módulo 2, que seria saindo da anatomia feijão com arroz, onde a gente vai entender os trilhos anatômicos, os sinergismos e a tensegridade. Então, para que a gente faça uma prescrição integrada e fora da caixa. A gente tem também aí, ó, a periodização. Então, aprenda de uma vez por todas a não compreendida periodização, a distribuição da intensidade, volume load, de acordo com as fases dos alunos. Então, módulo 4, hipertrofia e métodos de treino. Então, quebrando paradigmas, prescrição baseada em evidência. Então, esse módulo aqui é um módulo muito importante de como é que a gente distribui e como é que acontece com a hipertrofia, os mitos e verdades sobre a hipertrofia, linkando sobre diversos assuntos nos aspectos fisiológicos e biomecânicos em cima desse processo. Módulo 5, emagrecimento e reprogramação metabólica. Então, mitos e verdades e diretrizes para prescrição de treinos baseados em evidência. Então, como eu já falei com vocês, onde a gente vai aprender de fato a manipular essas variáveis de treino para que a gente dê resultados para a reprogramação metabólica do nosso aluno. Módulo 7 também muito procurado, então estética feminina avançada. Então a gente vai entender quais são as características funcionais, metabólicas, hormonais, fisiológicas e biomecânicas para o treino da mulher. Então, pensando em todas essas características desse grupo para você entregar resultados direcionados para a mulher numa perspectiva de estética e promoção de saúde também, né? Então a gente tem aqui outro módulo, a prescrição de treinamento para idosos. Então a gente vai aprender a quantificar, a avaliar, a distribuir e prescrever os exercícios para esse grupo. Outro módulo muito importante é o módulo das patologias ortopédicas. Então, prescrição de treino baseada em evidências e interpretação de exames. Olha aqui, então, ó, saber o profissional de educação física ele precisa aprender a interpretar exames de imagem para ele saber o que é que ele vai fazer. Então, dentro desses módulos de patologias ortopédicas, a gente precisa interpretar os resultados lá do primeiro do nosso processo avaliativo até aqui, onde através da interpretação de exames de imagem, conhecendo a gente vai visitar várias patologias ortopédicas em diversos locais para que a gente saiba como aplicar isso aí. E a gente vai ter dois módulos também, que seria o módulo que é prescrição de treino voltado para portadores de diabetes, hipertensão arterial, fisiopatologia e diretrizes de intervenção, conhecendo essas fisiopatologias e assim como a distribuição da intensidade e direcionamento desse perfil para o nosso aluno
e também o módulo Marketing, Mercado Digital e uso das tecnologias aplicadas ao mercado fitness, onde a gente vai aprender como juntou todas essas habilidades técnicas que são necessárias para a prescrição direcionada, a gente vai juntar com habilidades não técnicas, que seria o uso das ferramentas do marketing, como a gente construir estratégias de funil de vendas, de branding, de captação e recurso de alunos. Então, isso não tem nada a ver com aumentar o número de seguidores. Às vezes, o cara tem trocentos mil seguidores, ele não consegue vender nada, ele não consegue ter um bom prospect nas vendas dele. Então, porque tudo isso tem a ver com um perfil qualificado do teu público-alvo. Então, realmente, o profissional de educação física ele precisa entender dessas ferramentas para que ele consiga juntar tudo que ele conhece, mas que ele precisa vender. Se ele não souber vender, não adianta nada ele ser muito bom nessas habilidades técnicas se ele não conseguir vender isso aí. Então a gente vai analisar tudo isso e mais conteúdos extras que vão ser disponibilizados na nossa comunidade. Então, além disso, a gente vai fazer todas essas questões aí, pessoal. Então, observa o seguinte, que essa mentoria, cara, ela é uma mentoria de 2 meses de formação, mas no formato vitalício. Essas aulas vão estar gravadas, todas essas questões. E quanto custará isso? Isso é a melhor parte. Então, isso aqui, ó, ela é de 999, que é o valor normal dela. Esse valor até aqui o final de junho, eu vou estar lançando ela por R$ 650 dividido para 10 vezes no cartão. Galera, 650 conto é o valor que tu paga, é o valor que um aluno teu te paga. Então, se não for, a gente vai trabalhar para esse teu aluno ele te pagar muito mais do que isso. E, inclusive, você vai dividir no cartão para 10 vezes. Ou então 550 à vista no Pix, tá? Então, isso custa menos que uma pizza para você transformar a tua carreira. Então, a gente às vezes reclama muito que o mercado tá ruim, que o mercado de personal trainer não está bom, que as pessoas não valorizam a nossa profissão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que as pessoas não valorizam a nossa profissão porque a gente também não sabe entregar as coisas para o nosso aluno. A gente tem dificuldade de mostrar para ele o quanto somos profissionais desse processo e que isso precisa voltar, e que o investimento que ele está pagando para a gente vem por trás de uma entrega e de uma resolutividade, de uma certeza do que a gente está trabalhando. Então, essa mentoria, ela promete muito isso aí, pessoal. Tenho certeza de que após esse pequeno investimento, R$ 650 dividido para 10 vezes, para 2 meses de aula, de vários conteúdos, eu tenho certeza que vocês irão sair com outra mentalidade, vocês vão sair com outro nível de conhecimento técnico para passar para os seus alunos, beleza? Então, lançando agora, vou colocar no grupo os valores, vou lançar no grupo o link de pagamento para vocês e a gente se encontra lá. Então, a gente tem aqui três, aqui tem o André, tem o Luiz, a Aline. Posso deixar aberto agora o microfone para vocês. Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo para gente, que eu tô total aberto para sanar essas dúvidas de vocês aqui. E vamos para cima. Os meninos têm alguma coisa aí? Tem alguma pergunta para falar? O André, Luiz, Aline? Não, professor, tudo tranquilo. Só na guarda do link. Pronto, show de bola. Então, percebem aqui, galera, essa mentoria de fato, como eu sempre falo, né? Então, a minha ideia de um processo de mentoria é fazer com que realmente essa entrega seja muito boa. Hoje, como eu falei com vocês, que graças a Deus, grande parte dos meus alunos, grande parte não, total, full time, 100% dos meus alunos de mentoria, eles hoje estão em outro nível de trabalho, porque primeiro que eu acho que esconder jogo não é o caminho do processo. Eu quero realmente que vocês voem e que vocês falem assim, ó, cara, eu fiz a mentoria do professor Ted e essa mentoria, ela me ajudou muito nesse processo e eu tô outra pessoa. E é justamente essa entrega que a gente vai fazer e vocês vão sair para outro patamar, beleza? Então, obrigado vocês por estarem aqui. Eu sei que sábado para o personal trainer é um momento de descanso, o quanto a vida da gente é louca, mas só isso já mostra o quanto o pensamento de vocês de evolução, de pensar fora da caixinha, eles já estão totalmente diferentes.
Então espero vocês e bem-vindos a outro patamar da carreira de vocês, que eu vou lançar esse desafio para vocês. Daqui a gente está agora em maio. E eu vou dizer para vocês, meninos, que quando a gente acabar essa mentoria, pouco tempo depois, vocês já estão me falando, professor. Que mentoria, como isso mudou a minha carreira profissional, beleza? Então, tamo junto e vamos para outro patamar da carreira de vocês. Valeu!